Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. O pastor Davi Bledson me disse que o jogo da Copa é só às 4 horas da tarde, então eu tenho bastante tempo para falar. Os irmãos vão querer assistir. Bom, não se preocupem. Um breve testemunho antes de nós lermos esse texto. Praticamente um ano atrás eu preguei aqui na igreja, nesse mesmo capítulo de Isaías, a partir dos versos 6 ao 12. E eu me lembro que naquela ocasião, o Davi ainda dividia apartamento comigo, eu compartilhei com ele que eu estava com a sensação de que só tinha entendido a primeira parte desse texto depois de concluir a segunda, o sermão sobre a segunda. Parece um pouco confuso, mas o fato é que eu fiquei com essa dívida para comigo mesmo de retornar esse texto e compartilhar mais uma palavra com os irmãos, agora não mais dos versos 6, mas da parte inicial, dos versos 1 ao 5. Então vamos ler Isaías 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Amém. Amém. Você já deve ter ouvido alguma vez na vida aquela expressão famosa de pão e circo. E essa expressão ela vem de um homem, um aristocrata romano, em um tom bastante crítico do seu tempo, e ele se dirigia, falando disso, sobre a alienação das pessoas através do divertimento, do circo, e do suprimento das necessidades mais básicas, ou seja, o pão. A ideia é que, enquanto os governantes se ocupavam dos assuntos que realmente importavam e afetavam a vida das pessoas, a massa era, enquanto isso, entretida com esse divertimento fútil. Isso servia para que a massa nunca se revoltasse contra seus políticos e nem despertasse verdadeiramente para os seus problemas reais. Então, até hoje, essa expressão perdura, está espalhada por aí, o famoso pão e circo. Se nós voltarmos mais atrás um pouco e olharmos para a Escritura, Jesus, ele disse durante a tentação ali no deserto, respondendo ao próprio diabo, o seguinte: nem só de pão vive o homem. Quando o diabo disse para Jesus que ele transformasse aquelas pedras em pães, para que ele se alimentasse, ele falou: olha, nem só de pão vive o homem. E o contexto que Jesus diz isso não era um contexto de abundância de pão. Era um contexto de escassez radical. Ele estava jejuando simplesmente há 40 dias. O que torna essa afirmação muito mais radical. É fácil dizer que nem só de pão vive o homem quando você está com a barriga cheia. Mas depois de 40 dias jejuando, então foi o que Jesus disse. Então, o alimento ele é algo vital para nós, mas viver simplesmente para comer seria uma vida totalmente vazia. E há um complemento na frase que Jesus diz ali ao diabo.
Ele diz que nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está expressando ali que a nossa carência da palavra de Deus é muito maior do que a carência do próprio pão. A palavra de Deus cria o mundo e tudo que há no mundo. O pão sustenta o corpo. A palavra de Deus sustenta a nossa própria vida. Então eu creio que pensar a palavra de Deus como este pão que sustenta a nossa vida é uma boa chave de leitura para nós entendermos este texto aqui de Isaías, que nós acabamos de ler. E aí, é isso que nós vamos fazer. Essa é uma palavra, meus irmãos, de esperança de Deus para o seu povo naquele tempo. É uma palavra que estava dizendo a eles que o exílio estava acabado. Era um tempo de libertação, era um tempo de retorno à sua terra depois do cativeiro babilônico. Então essa palavra ela foi recebida naquele momento com muita celebração. Era esse tempo de reinício sob a graça de Deus, não mais debaixo do juízo pelos seus pecados na escravidão da Babilônia. Então, o texto nos mostra que esta libertação do povo que acontece ali, acontece mediante o proferimento da palavra de Deus. Ou seja, Deus abre a sua boca e as portas da Babilônia também se abrem. Isso está no verso 11 e 12. Por exemplo, nós vemos: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas cumprirá o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Sairão aqui é a saída do desterro babilônico, do exílio babilônico. E aproximando esse texto um pouco mais de nós hoje, em muitos sentidos, o chamado de Deus ao Evangelho, ao chamado que o Evangelho nos propõe, é muito parecida com aquela experiência que o povo teve. O povo desse tempo teve. Porque nós também éramos escravos do pecado. Nós também vivíamos debaixo do império das trevas. É a linguagem de Paulo para o homem que vive debaixo do domínio de Satanás e dos seus pecados. Isso aconteceu até que a palavra de Deus atingiu nosso coração e nos libertou destas amarras. E aí Deus começou a nos transformar, ele nos conduziu ao lado de Cristo, para a comunhão com Deus, comunhão que é expressa muitas vezes na Bíblia através da imagem da mesa. Estar à mesa é estar em comunhão. Você não se assenta para comer com qualquer pessoa. Então é basicamente sobre isso que o texto fala. É um chamado de Deus para o povo para que eles tenham um banquete. Sabe? É um chamado para comunhão com ele, onde existe alimento verdadeiro. Então, vamos ver de perto aqui estes versículos. No verso 1, o texto começa com este convite da graça de Deus. Ele diz, não é? Venham todos vocês que estão com sede. A quem se dirige este convite? Nós podemos perguntar isso. Inicialmente, a todos. Todos os homens. 3 vezes é dito só no verso 1 aqui, este verbo, venham. Venham todos vocês, venham as águas, venham, comprem e comam. Então, este banquete oferecido por Deus é um convite que se estende a todas as pessoas. Os estudiosos comentam que a linguagem que o profeta está empregando aqui é uma linguagem daquele vendedor das ruas, sabe? Aquela pessoa que sai pelas ruas anunciando aquilo que ele tem e oferecendo às pessoas. Só que, curiosamente, este vendedor que chama as pessoas aqui, ele chama as pessoas para comprar, mesmo que elas não tenham dinheiro. Isso é o que é diferente. Venham, comprem algo que não tem custo algum para vocês. Então é uma oferta maravilhosa. E essa é a dinâmica pela qual o evangelho é proclamado ao mundo também.
Essa é a dinâmica que o Evangelho atinge a nós enquanto seres humanos pecadores. Nós recebemos esse convite e é um convite pela graça de Deus. Não há custo, não há obras humanas, não há dinheiro no mundo que nos dê o direito de comprar algum lugar na comunhão à mesa de Deus. Então é Deus quem faz o convite, é Ele quem banca a festa também. Sabe? Então esse é um convite para os pecadores, mas existe uma condição para participar. É dito no texto o seguinte: venham todos vocês que estão com sede. O convite é para aqueles que têm sede verdadeiramente. Ou seja, não é um convite para aqueles que estão satisfeitos com a sua própria vida. Não é um convite para aqueles que estão acomodados com seus próprios pecados, confortáveis nos seus próprios caminhos, que estão assentados no seu orgulho e na sua autossuficiência. Este é um convite para que o ser humano se arrependa. É um convite para que ele se renda a Cristo verdadeiramente, não para aqueles que estão assentados na sua suposta fartura e abundância de alimento. Então é preciso ter sede. E nós, olhando para o nosso mundo hoje, na região onde nós estamos, no Rio de Janeiro, nós podemos ver como que, especialmente em regiões muito prósperas, talvez a fartura de pão, a fartura do leite, do vinho, que são as imagens do texto aqui, levem muitas pessoas a se perderem diante de Deus, porque elas acreditam que estão com a sua vida completamente autocentrada, autossuficiente por si mesmos. Esta fartura acaba sufocando esta sede, essa fome que o ser humano tem no seu interior, que é a sede por transcendência. É a sede por algo que a materialidade e o dinheiro não pode comprar. Então, a nossa alma, ela grita por fome de Deus. Eclesiastes 3, verso 11, é dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sabe? Então existe uma fome em nós por algo eterno e que muitas vezes é sufocada no mundo por divertimentos temporais. Então, para participar deste banquete, o profeta está dizendo aqui que é preciso ter sede. Sede por algo que nada nessa vida pode satisfazer, senão a comunhão com o próprio Deus. E aí o texto prossegue aqui, no verso 2, fazendo algumas perguntas. São perguntas que são feitas na tentativa de despertar esse ser humano, para que ele avalie a sua própria vida e se pergunte se é sensato deixar de participar deste banquete da graça. Então, no verso 2, nós vemos aqui como que a rejeição a este convite é uma alienação. Olha o que está dito: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Que pergunta. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é que todos os seres humanos, eles buscam encontrar alguma maneira de ter plenitude na sua vida. De ter paz, de ter alegria, de ter contentamento, de ter satisfação nas coisas que realiza no seu dia a dia, de ter essa completude existencial. A questão é que, quando isso não é resolvido no banquete da comunhão com Deus, as pessoas se enveredam por outros projetos, incapazes de satisfazer. E nisso ela gasta o seu dinheiro, o seu esforço, e mesmo assim não encontram essa alegria. Há pessoas que vão fazer dessa tentativa, a partir das drogas, a partir dos vícios por álcool, a partir de viagens, de experiências com parceiros múltiplos, de relacionamentos, não importa o que seja, mas são todos projetos pessoais de tentar dar significado à sua própria história à parte de Deus.
Então, são ações que não satisfazem. Como disse Agostinho, por que isso não satisfaz? Porque inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti, enquanto não repousa em Deus, enquanto ele não se assenta neste banquete oferecido pelo próprio Deus. Então, este trabalho árduo que não satisfaz opera com essa lógica da autossuficiência humana, percebem? É o trabalho das próprias mãos, é a tentativa de se salvar pelas suas próprias obras. É querer ter uma redenção na sua própria história sem Deus. E por que isso acontece? Porque as pessoas, em vez de se submeterem a esta humilhação, assumindo a sua própria pobreza, assumindo que são incapazes, que são miseráveis, elas querem preparar o próprio pão. Porque este convite feito aqui pelo vendedor é este: você precisa reconhecer que vai comer do banquete sem pagar nada. Ou seja, não é você quem faz. Então o profeta está dizendo a essas pessoas gastar dinheiro naquilo que não é pão, trabalhar arduamente no que não satisfaz. E qual que é o contrário disso? Qual seria a postura desejada, esperada por Deus, quando ele oferta esse banquete para o ser humano? Está ainda no verso 2 aí, na parte final. Olhem lá: escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Há aqui, então, uma relação direta entre ouvir a Deus e ser alimentado. Percebem? Há uma relação direta porque a palavra de Deus é este alimento que sustenta a nossa vida, como nós temos visto. Dê-me ouvidos e venham a mim, no verso 3, ouçam-me para que a sua alma viva. E aí nós podemos recordar de novo que Jesus disse: nem só de pão vive o homem. Essa é uma palavra que expressa a nossa dependência de Deus, meus irmãos. No contexto imediato, porque quando Jesus diz isso ali na tentação, ele está, na verdade, fazendo uma citação do Antigo Testamento. Ele não está inovando. E no contexto original, quando nós olhamos ali em Deuteronômio, onde aparece essa expressão, nem só de pão vive o homem, é no contexto onde o povo de Israel estava no deserto e era sustentado pelo maná, este espécie de pão do céu que caía e sustentava o povo. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Israel que, ou seja, Israel não plantou, ela não colheu, ela não fabricou o maná com as suas próprias mãos. Foi Deus quem abriu a sua boca e ordenou, e porque ele ordenou, houve alimento diário para o povo. Então, o que sustenta a vida do povo de Deus não é o pão, era a palavra criadora de Deus, porque este pão, que é o maná que caía do céu, só passou a existir porque Deus ordenou mediante a sua palavra. Nós podemos pensar com isso também, como que, se é nosso dever ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, muitas vezes os projetos humanos dão errado e fracassam porque nós insistimos em viver afastados do que Deus nos orienta. Projetos fracassam quando estão fundados desde a sua base num ato de desobediência a Deus. Poxa, eu estou com uma dificuldade financeira, mas eu vou arrumar uma maracutaia. É problema. E depois dá problema e a pessoa quebra a cara mesmo, mas porque de saída já era fundado num ato de desobediência. Casamentos e relacionamentos também se estragam quando não vivem debaixo da orientação de Deus. Igrejas se desviam do seu propósito original dado por Deus por negligenciarem também a sua palavra. E os exemplos poderiam se multiplicar, porque todo projeto humano que não está debaixo da palavra de Deus, da orientação divina, fracassa. Nos diz o Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Há uma história muito bonita no
evangelho, quando Jesus ainda estava chamando os seus discípulos para si, e de repente ele encontra ali Pedro. Pedro está no barco, ainda era pescador de peixes à época, e ele trabalhou a noite inteira para conseguir pegar alguma coisa. E é dito que ele não pegou nada. O texto nos diz, na verdade, que ele estava lavando as redes, ou seja, não tem mais jeito, já tinha desistido de tudo. E de repente Jesus se aproxima e fala: vai para águas mais profundas e lança as redes novamente. E Pedro responde, não é? Mestre, nós esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E o resultado vocês já sabem, ele pegou e foi uma pesca maravilhosa. Então nossos projetos fracassam quando não ouvimos a voz de Deus. Vejam que no verso 3 está dito aqui: dê-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que tenhais vida. Por vezes, ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus se torna uma questão de vida ou morte. Ouçam-me para que tenhais vida. Então é algo muito sério que está em jogo aqui. Este mesmo texto que começa falando de um banquete gracioso de Deus da sua parte, lá no verso 6, que nós não lemos, diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Então existe um senso de urgência para que se ouça a voz de Deus. Essa convocação, essa oportunidade que é dada não pode ser negligenciada, porque o ser humano finito não conhece o dia de amanhã. E a qualquer momento o Senhor pode nos chamar para prestar conta da nossa vida. Por isso é dito no verso 7 que o homem ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos maus. Então nós não temos controle da nossa própria vida, meus irmãos. E este é o alerta que o profeta está fazendo. Ao mesmo tempo que ele chama para um banquete, ele chama as pessoas a se arrependerem e se arrependerem agora. Há um senso de urgência no que ele está falando aqui. Bom, agora, se toda a primeira parte deste texto nos fala deste convite para esse banquete, a segunda parte aqui nos mostra como que este banquete é um banquete que deve ser estendido às nações. Por isso o título, né? O banquete de Deus para as nações. Olha o verso 4 e 5, vamos reler rapidamente. Na verdade, o final do verso 3. Farei uma aliança com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações, o que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Ele o glorificou, algumas traduções nos dizem. Então, este convite que é feito agora na segunda parte, às nações, evoca a figura de Davi, porque Deus fez uma promessa a Davi de que, se ele fosse fiel, haveria sempre um descendente no seu trono, reinando para sempre no meio do povo de Deus. Então ele diz: farei uma aliança entre vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E este descendente era o Messias, Jesus, que veio ao mundo. Esse texto é um texto messiânico, sim. E é a partir do Messias que este reino davídico se estende a todos os povos. Nações inteiras agora podem conhecer o Deus de Israel por causa do Messias, da descendência de Davi. Então, isso está em atividade ainda hoje, meus irmãos. Pessoas conhecem a Deus a partir de Cristo. Conhecem o Deus de Israel a partir de Jesus. A única diferença é que no Antigo Testamento, as pessoas se achegavam e eram integradas. Percebem?
É o que o texto está nos dizendo aqui. Com certeza você convocará nações que não conhecem, se apressarão até você. Ou seja, os povos vão até Israel naquele tempo. E hoje em dia é a igreja quem vai aos povos. Sabe? Mateus 28, a grande comissão nos diz: vão por todo mundo e pregue o evangelho. Não é o mundo quem deve vir à igreja, é a igreja quem deve ir ao mundo e convocar as pessoas para que se arrependam e para que participem deste banquete oferecido por Deus aqui. E com isso eu quero finalizar com 3 aplicações finais para nós aqui, meus queridos. Primeiro, aceite o convite do Senhor. O texto insiste conosco, venham, é dito 3 vezes isso, venham. E como nós já vimos, é de graça, é pela graça de Deus. É de graça para nós. Ele nos dá a sua vida eterna pela graça, mas custou tudo para si. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E por isso, a maneira como nós vivemos a nossa vida hoje importa. Porque Deus nos comprou por um alto preço. E Ele nos quer para si. Ele quer que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos a sua palavra. Uma segunda coisa, desista de outras fontes de vida para além de Deus. É o que o texto nos diz. Não gaste o seu esforço tentando se alimentar daquilo que não é pão. Não tente encontrar significado para a sua vida, para a sua existência, em projetos à parte de Deus. Confie que Deus é quem orienta a sua vida. Pessoas gastam a sua vida naquilo que não é pão, quando consomem a maior parte do tempo da sua vida naquilo que não tem a ver com o que é a vontade de Deus, se alimentando de frivolidades por vezes na internet, literalmente consumindo conteúdos que não edificam a nossa vida. A nutrição é uma ciência e as pessoas se formam nisso porque as pessoas sabem que boa parte da nossa saúde vital depende do que nós comemos. Agora, nós nos alimentamos não só de pão, não só de comida. Nós nos alimentamos de informação, por exemplo, de jornais, de mídia, do que nós lemos, do que nós ouvimos, de conversas que ou edificam e abençoam, nos alimentam, nos fortalecem, ou nos destroem, ou são veneno, ou são lixo para a nossa alma. Então, se alimente daquilo que é bom. E por último, como o próprio texto aqui nos mostra, na sua estrutura, compartilhe o pão do que você recebeu. Compartilhe o evangelho, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. Deus é Senhor das nações, todos os povos, embora tenham diferença na sua dieta, sabe? Comida japonesa, o seu peixe, o hambúrguer dos estadunidenses, a pimenta dos mexicanos, mas no fundo, todo ser humano tem a mesma fome espiritual, e é a fome por Cristo. E se nós temos a Cristo, nós temos condições de apresentá-lo e de servir de alimento aos povos, às pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes estão desnutridas, porque têm fome e sede de algo que ainda não têm. Finalizo com a palavra curta de Jesus em João, no capítulo 7, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amém. Que nós possamos ir até o Senhor, tomar da sua fonte e também compartilhar dele aos povos. Vamos orar. Deus bendito, Deus santo, poderoso, nós estamos diante da sua palavra e nos alegramos, Deus, em saber que ela nos chama para um banquete. Este banquete da comunhão contigo, da alegria de estarmos assentados à mesa do perdão. Ó Deus, nós não merecemos nada disso e nós nem tínhamos condições de pagar este preço com as nossas próprias forças, com o nosso próprio trabalho, com as nossas próprias mãos. Tudo isso gera, na verdade, desespero para o homem que ainda não te encontrou, tentando encontrar significado e sentido para a sua história longe de ti. Ó Deus, desperta
as nações para que vejam a glória de Cristo. Desperta as pessoas, ó Deus, para que conheçam a Tua palavra e para que vejam a Tua palavra como um pão que alimenta e que sustenta a nossa vida, que traz força e que traz vida para cada um de nós. Usa também, Senhor Deus, o Teu povo neste tempo, tantos desafios de ordem política, social, espiritual, que cada um de nós seja um instrumento Teu para espalhar esta palavra, que é o verdadeiro pão que sustenta a vida do homem. Usa o Teu povo, Senhor Deus, usa a nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.